Oi, terceiro ano, tudo bem? Vamos lá, mais uma aula. Hoje a gente vai falar dos bandeirantes e a busca por riquezas. Então, vamos lá. Então, quem eram os bandeirantes? Eram os sertanistas, aqueles que entravam no sertão. Entravam no sertão para quê? Para buscar as riquezas. Eles faziam isso lá no período colonial. A partir do início do século XVI, penetravam no interior da América do Sul em busca de riquezas minerais, sobretudo o ouro e a prata, em grande quantidade na América Espanhola, em busca de indígenas também para escravização ou extermínio de quilombos, que depois a gente vai falar o que é direitinho. E também contribuíram em grande parte para o crescimento territorial do Brasil. E foram os descobridores do ouro em Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso. Para o crescimento territorial do Brasil, os bandeirantes realizaram expedições, como as bandeiras, que a gente vai falar um pouquinho agora, tá bom? Bom, o que foram as bandeiras? As bandeiras foram movimentos direcionados ao interior da América do Sul. Tá? Esses movimentos, eles eram organizados pelos colonos paulistas. No meio desses colonos paulistas, tinham também agricultores, pequenos comerciantes e aventureiros. E também os mamelucos, que a gente até fez o questionário aí, vocês responderam para mim, que quem eram os mamelucos? Eram pessoas que tinham ascendência com o branco e o indígena. Então, a mistura do branco com o indígena. Então, vocês vão ver aí no decorrer da vida de vocês estudando que a imagem do bandeirante nos livros de história é sempre uma imagem imponente de um homem com longas botas, chapéu, com as armas em punho, armas grandes, bem vistosas. Mas essa imagem é típica dos livros, porque na realidade as tropas caminhavam para o interior do sertão, né, descalços por grandes territórios e eles eram sujeitos a todo tipo de ataque indígena, ataque de animais famintos, eles eram totalmente desprotegidos. Antes de virarem herói, porque foi isso que na época a elite, né, as pessoas que tinham dinheiro na época da República, que vocês vão estudar lá no quinto ano, a época da República, que vocês vão conseguir entender melhor. Então, para engrandecer a capacidade de liderança dos paulistas, desses colonos paulistas, o bandeirante foi o primeiro a ser reconhecido por ter uma colonização árdua e violenta, que durante mais de 2 séculos desenvolveu uma cultura própria, bem distante dos padrões europeus da época. Desde o século XV até as primeiras décadas do século XVIII, as expedições partiram em busca de metais preciosos e de índios para serem vendidos como escravos nas plantações que abasteciam a colônia. Essas incursões ganharam o nome de bandeiras, né? Possivelmente por causa do costume que eles tinham de levantar a bandeira em sinal de guerra. E o sucesso dessas caminhadas que eles faziam era devido a eles chamavam de cabo de tropa ou capitão do arraial, que era um sertanista normalmente que era muito experiente, que tinha um poder absoluto sobre os outros. Ele reunia a tropa, no caso, seus filhos, mesmo ainda adolescentes, parentes
e pessoas para auxiliá-lo no comando, fazendo das bandeiras um negócio muito familiar. Por isso que depois também vocês vão estudar, vocês vão conhecer também a parte que a gente fala das entradas entradas, bandeiras e monções, tá? As entradas vocês vão ver que é diferente. Era organizada pelo governo. As bandeiras não, as bandeiras já era uma organização particular, em que pessoas da família podiam participar disso. A maioria dos integrantes era de escravos indígenas, também participavam, que formavam tropas auxiliares encarregados de combater a população da vila de São Paulo, que era formada por índios. Aí os mamelucos, que a gente falou, né, muitas vezes atuavam como guias e intérpretes, ou seja, porque eles falavam para poder traduzir a língua, né, porque eles falavam a língua geral, tupi, e transitavam entre o mundo indígena e o português. Então, muitas vezes eles acompanhavam para fazer essas traduções, ok? Mas mais para frente vocês ainda vão estudar bastante sobre isso. Eu estou explicando, mas para dar uma introdução para vocês entenderem um pouquinho dessa história. Quais eram os objetivos das bandeiras, né? Como nós já falamos. Então, estou colocando aí para vocês fixarem. A captura de índios, para quê? Para serem usados como mão de obra escrava, encontrar recursos minerais rentáveis, ou seja, que desse dinheiro para eles, retorno. Para quê, então? Para que eles conseguissem enriquecer, que era o grande objetivo da tropa. Então, eles queriam esses recursos como minas de ouro, prata, cobre e pedras preciosas. E também queriam destruir os quilombos, né? Era uma maneira também para facilitar que eles conseguissem o que eles tanto queriam. E o que eram os quilombos? Que eu falei para vocês que eu ia explicar mais para frente. Eram comunidades formadas por escravos fugitivos das fazendas. Esses lugares se transformaram em centros de resistências dos escravos negros que escapavam do trabalho forçado no Brasil. Então, os escravos que conseguiam fugir das fazendas, o qual eles eram escravos, né? Os que conseguiam fugir, eles iam para os quilombos. Eles iam para os quilombos, ficavam lá escondidos, que era uma forma de se proteger. Mas, nessa época aí, os bandeirantes, inclusive, encontraram esses quilombos e destruíram muitos deles para que pudessem retomar esses escravos e que fizessem parte da tropa deles, porque eles precisavam, eles dependiam muito dos escravos para várias outras coisas, que a gente vai falar um pouquinho agora também. Então, para que os indígenas eram escravizados? Os bandeirantes dificilmente teriam sucesso nas expedições sem o trabalho do grande número de indígenas escravizados. Por quê? Porque os indígenas carregavam mantimentos, eles sabiam diferenciar os frutos que podia comer dos que não podiam ser comidos. Por quê? Porque podiam ser venenosos. E eles conheciam as ervas medicinais. Então, caso alguém se machucasse, os índios sabiam cuidar dessas pessoas com medicamentos naturais. Porque o índio ele é muito sábio, ele sabe todas as ervas que existem na natureza, que elas podem ser utilizadas para a fabricação de remédios. E além disso, muitos indígenas ficavam em clareiras no meio do caminho para plantar roças. O que é isso, plantar roças? Plantar alimentos, né? Para quê? Qual que era o intuito disso? Esses alimentos eles seriam colhidos meses depois, na volta das expedições, porque eles iam voltar, ou deixados para os próximos bandeirantes que por ali passassem. Então, o intuito disso era para o próprio benefício deles mesmos, ok?
Os indígenas lutaram contra a escravidão e a perda de suas terras. Muitos indígenas não aceitaram a escravização e fugiram por dentro das matas, se instalando em lugares de difícil acesso para os bandeirantes, e outros tantos entraram em combate com os colonos e acabaram morrendo. Existiram casos também de indígenas que acabaram morrendo por doenças trazidas pelos europeus também, tá? Então teve o conflito, teve o combate, né, a luta entre eles, mas também os casos de doenças prevaleceram, tá bom? E quais foram as maiores consequências das bandeiras? A descoberta de minas de ouro, o crescimento territorial da colônia e a fundação de diversos povoados, vilas e cidades, e a escravização e morte de milhares de indígenas, como nós falamos. Então, nós vimos os objetivos principais que eles tinham, né? Que era, logicamente, que o enriquecimento, e aí foram as consequências. Então, quer dizer, depois de tudo que eles fizeram, onde eles conseguiram chegar, de que maneira, né? Então, eles descobriram as minas de ouro, eles conseguiram expandir o território, conseguiram fundar vilas, cidades e a escravização e morte de milhares de indígenas, né? Por isso que tem a questão de, será que o bandeirante foi um herói? Ou será que, na verdade, ele foi um vilão, né? Depois eu vou passar para vocês um texto para vocês lerem com calma, analisarem e para vocês darem a opinião de vocês para mim. O que vocês acharam, né, desse texto? O que os bandeirantes na realidade foram, né? Então, tem várias opiniões aí. Depois vocês vão poder ler esse texto e poder dar a opinião de vocês, ok? Então é isso, terceiro ano. Para a próxima aula, eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa sobre os principais bandeirantes da história. Vocês vão fazer, lá na agenda Edu tá explicando direitinho o que eu quero. Vocês vão fazer e vão mandar a foto via agenda Edu, como vocês já estão habituados, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Façam a leitura do capítulo, é sempre importante, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo e até a próxima aula. Tchau!